A gente continua falando de economia, gente, é o seguinte, o consumidor brasileiro não sabe lidar com as finanças pessoais. Gasta mais do que ganha, não guarda dinheiro, não se planeja para o futuro. Pelo menos foi o que revelou um levantamento realizado pelo SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, e pela CNDL, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Nós vamos falar sobre isso no quadro Contas da Casa de hoje. A falta de disciplina para registrar todos os gastos prejudica muito o planejamento financeiro. Nós já falamos sobre isso várias vezes aqui no quadro Contas da Casa. E essa pesquisa do SPC e da CNDL mostrou que 8 em cada 10 brasileiros não sabem controlar as próprias despesas. E mesmo entre os que sabem, muitos não usam um método organizado, fazem o controle financeiro apenas de cabeça. Mas será que isso dá certo? Vamos saber aqui com o André. Bom dia, André. André, tentar lembrar de todas as despesas, de todas as contas, de tudo de cabeça, isso vai funcionar? Pode até funcionar no início, mas uma hora acho que tudo começa a embananar ali, fica mais complicado, né? É verdade. Bom dia, Lidervan, bom dia, amigos de casa. Essa tendência das pessoas de acharem que conseguem administrar suas finanças guardando tudo de cabeça, na verdade é um auto-engano, né? Dificilmente, é muito pouco provável que as pessoas consigam ter um gerenciamento bom das suas finanças guardando tudo de cabeça. Eu diria que a gente pode fazer um comparativo dessa pesquisa que o SPC fez, não é? Que traz notícias não muito boas, mas por outro lado, essa notícia não muito boa também é uma oportunidade da gente evoluir. Isso. E é uma oportunidade para a gente entender um pouco mais das nossas finanças. Eu comparo a uma pessoa que tem um problema de saúde, quer tratar desse problema de saúde, mas não quer se submeter a nenhum diagnóstico, não é? Ou vai ao médico e quer que o médico simplesmente olhando para ela, claro que o exame é importante, mas simplesmente olhando para ela, consiga entender quais são os problemas que ela tem e daí quais são os remédios que ela deve tomar. A gente sabe que qualquer bom médico vai fazer o que eles chamam de anamnese, né? Vai fazer um exame inicial, mas vai pedir alguns exames clínicos, exame de sangue, não é? Para que possa confirmar aquele diagnóstico inicial. Então, eu diria que o controle financeiro para as nossas finanças tem a mesma importância dos exames para o diagnóstico de saúde. Você não tem como atuar sobre as suas finanças, melhorar as suas finanças, entender melhor das suas finanças, se você não tiver um registro claro de como é que estão as suas finanças. Com várias pessoas que a gente tem convivido, algumas pessoas que a gente tem até prestado algum tipo de assessoria, o próprio fato de a pessoa registrar as despesas já mostra para ela alguns fatos, algumas situações em que ela não tinha ciência de quanto ela gasta com determinada coisa, de quanto ela gasta com outra finalidade de despesa, né? Então, o próprio registro já é uma primeira iniciativa que faz com que as pessoas ganhem consciência sobre as suas finanças e passem a atuar sobre a melhoria delas. André, uma outra questão que eu acho que a gente está chamando a atenção aí, né, da importância de ter tudo ali anotado, não só guardar de cabeça, mas eu acho que, primeiro, e até essa pesquisa mostrou isso, um problema maior é que as pessoas, antes de pensar em organizar as finanças e tal, elas não têm nem conhecimento das finanças, né? E a gente separou até alguns pontos aí, eu vou chamar aqui no telão para a gente ver, ó. 71% tem conhecimento parcial, né? Não tem conhecimento, que é a maior porcentagem. Depois tem 18% que tem conhecimento total sobre o fluxo de receitas e despesas no orçamento, só 18%, e 10% tem baixo ou nenhum conhecimento. Ou seja, 18% apenas das pessoas têm de fato noção do que é essa organização financeira, de como é essa vida financeira. Isso é tão verdade, é tão grave que a gente tem vários profissionais, principalmente profissionais liberais, não é? Às vezes profissionais da área de saúde, que eles têm diversas rendas, então trabalham em diversos locais. Muitas vezes eu tenho convivido com alguns profissionais que não sabem nem o quanto ganham, efetivamente, porque ele vai fazendo alguns trabalhos, atendem em consultórios, tem outras rendas e ele não sabe efetivamente quanto ele ganha, né? E hoje, Lidevan, nós temos um aliado grande a nosso favor,
que é a tecnologia, que são os smartphones aí que a gente tem, praticamente todo mundo hoje tem um telefone, tem um smartphone que permite essas anotações. Então, o espírito de anotar é o mesmo daquela cadernetinha, é o mesmo de quem tem uma agenda, mas hoje os smartphones nos ajudam muito até a gravações, né, ou a escrever aquilo que a gente gasta. E muitas vezes, esse gasto que você anota todo dia com o que você está gastando, se você chegar ao final de uma quinzena ou ao final de um mês e fizer a análise, né, daquilo que você está gastando, eu tenho certeza que só essa iniciativa já vai fazer com que você tenha muito mais controle das suas finanças, portanto que você tenha controle da sua vida financeira e tenha a possibilidade maior de realizar projetos, né, que não fique com aquela sensação que a gente sempre fala de viver para pagar contas, né? De viver sim, logicamente tendo um recurso para pagar suas contas normais, mas de ter aquele dinheiro, conseguir guardar aquele dinheiro para realizar projetos, para realizar desejos, coisas que são importantes e que você queira fazer. E eu vou chamar a atenção aqui, André, até uma outra coisa que a pesquisa revelou, com relação às dificuldades para fazer o planejamento. As pessoas colocaram 39%, disseram que a falta de disciplina para registrar todos os gastos é o principal empecilho. Depois, com 29%, tem dificuldade de unir todas as informações. 28% não conseguem recordar todos os pagamentos que não constam no extrato bancário. Depois, 23% alegaram falta de tempo. Aí eu vou voltar a destacar aqui 2 pontos que a gente já falou aqui. Primeiro, falta de tempo. A gente falou de uma outra oportunidade sobre aquele tempinho rápido que você tira ali no dia, no seu smartphone mesmo, para colocar as despesas. Então, quer dizer, falta de tempo não é muito desculpa. A gente sabe que a gente consegue fazer isso pela praticidade, como você falou, a tecnologia está aí, a gente resolve isso muito rápido. E com relação a recordar todos os pagamentos, é aquela boa e velha planilha, anotação e tudo que a gente sempre fala. Pode ser, não quer usar o smartphone, não quer usar computador, anotar na agenda mesmo, no caderno. Resolvido, quer dizer, é tirar um tempinho para ter esse controle, né? É isso mesmo, eu diria que se você criar o hábito de registrar suas despesas ao longo do tempo, e se você tirar 2 horas por mês, né, 2 horas por mês, num sábado, um dia que você esteja mais tranquilo, para você fazer essa junção das despesas e análise, isso é suficiente para você fazer um bom gerenciamento das suas finanças. Hoje, inclusive, se vocês pesquisarem lá, os bancos já têm nas suas páginas, nos seus sites, já tem inclusive como você pegar o seu extrato e transformar em uma planilha. Você já tem uma opçãozinha lá, você clica lá, ele já mostra uma planilha, o que já facilita muito o seu trabalho, e você vai inserir apenas aqueles outros gastos. Os bancos já têm isso, as empresas de cartão de crédito já têm isso. Então você só exporta, gera uma planilha e com 2 horinhas por mês você consegue fazer a análise dos seus gastos. É claro que isso é um reflexo também de que nossa geração, Lidervan, não teve a educação financeira na escola, não é? A coisa que já está sendo bastante resolvida. Eu tenho visto diversas iniciativas positivas de escolas já colocando para as crianças a importância da educação financeira. E quer queira, quer não queira, finanças é um assunto que nós todos vamos lidar ao longo da nossa vida, não é? E é algo muito importante para a manutenção da nossa saúde, inclusive. Então, é algo que nós temos que aprender a lidar, inclusive lá na escola. Eu acredito que à medida que o tempo for passando, que a gente for se educando mais e que principalmente essa geração que agora está na escola for chegando à fase adulta, nós vamos ver esses números aqui de pessoas que dizem não conhecer das suas finanças diminuir muito. E eu acredito que esse também é o caminho para a gente ter uma sociedade mais consciente, mais saudável. Isso. E quando a gente fala em educação financeira, né, pode ter algum pai aí que acha que, mas finanças não é coisa de criança. Não é isso que a gente está falando. São comportamentos, coisas simples ali, né, André? Que os pais podem ensinar no dia a dia, no supermercado, num passeio ao shopping. Não é necessariamente ensinar matemática para os filhos, não é isso. Mas é a questão mesmo do comportamento, de explicar que o momento da compra daquilo ali não é ideal, quando a criança pode comprar aquilo, por que ela não pode comprar agora. É isso que é educação, né? O Prêmio Nobel de Economia, pela segunda vez, pela terceira vez, foi para um estudioso que fez
estudos muito mais ligados à psicologia do que à matemática. Então, eu sempre gosto de dizer que a educação financeira está muito mais ligada à psicologia, ao autocontrole, a você saber viver bem, do que a cálculos, do que a matemática. É isso aí. Boas dicas, então, um alerta importante para todos os pais e mães. Educação financeira desde cedo, né, André? Obrigado, viu, pelas suas dicas. Até a semana que vem. Até semana que vem. Boa semana a todos. Obrigado.